Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 10. Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 10. Continuando a nossa discussão sobre os temas da Reforma Protestante. Nesta noite, vocês estão vendo que não é o Ricardo Kassab que está aqui. E também não falaremos aquilo que o nosso licenciado Diego já pregou domingo à noite. Hoje nós falaremos sobre a graça irresistível ou graça eficaz. Graça eficaz. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz-nos, pois, a palavra do Senhor. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, ou glória. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Para dar fundamento teológico a esta doutrina, eu recorro aqui à Confissão de Fé, alguns capítulos da Confissão de Fé, e eu vou pedir ao Silas que projete para mim todo esse texto da Confissão de Fé. Eu gostaria que você lesse comigo, vou pedir para os homens que têm uma voz bonita, uma voz forte. Vamos lá, meus irmãos, me ajudem na leitura da vocação eficaz. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito. Chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-nos por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, e transformamos para a graça e salvação. E disso Ele faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência, para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles sendo para isso dispostos pela sua graça. Obrigado, irmãos. Agora eu vou pedir para as mulheres fazerem também a leitura do segundo parágrafo da vocação eficaz, por gentileza, Silas. Mulheres, esta Não provém
Amém. Eu vou ler aqui o capítulo 14 sobre a fé salvadora. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra do Espírito de Cristo que faz nos corações deles. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Meus irmãos, eu ainda quero ler mais um capítulo que fala da certeza da graça e da salvação. É um único parágrafo e eu quero convidar todos a lerem comigo. Ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Nessa esperança nunca, oh glória, oh glória. Graça irresistível, ou graça eficaz. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que Deus efetivamente realiza o seu propósito, o seu eterno propósito divino, mesmo diante da resistência humana. Mesmo que haja da parte do ser humano resistência, Deus age apesar dessa resistência humana. E quando dizemos que a graça é irresistível, não queremos dizer com isso que o homem, o ser humano, é incapaz de resistir, mas, sobretudo, a graça divina é poderosa, é supremamente poderosa e o suficiente para vencer a resistência natural do coração caído. A graça de Deus, ela é superabundante, ela é suprema, ela é capaz, por isso que ela é eficaz para vencer esta resistência que é natural no seu e foi no meu coração. Essa doutrina, meu irmão, da graça irresistível, ela é fundamental, ela é importantíssima, como todas as outras que falam dos 5 temas da teologia calvinista o são. Mas ao falarmos sobre a graça irresistível ou a graça eficaz, estamos abrangendo aqui, na verdade, 3 grandes temas da salvação ou do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos falar da graça de Deus, nós estamos falando da regeneração e nós estamos falando da fé cristã, da fé para a salvação. São 3 temas que estão entrelaçados, unidos a essa doutrina que nos é tão cara, da graça eficaz, da graça que opera eficazmente, e por ser eficaz, ela é irresistível ao coração humano. A regeneração precede a fé, capacitando o crente a crer. É isso que Paulo está escrevendo lá em Efésios, especialmente no capítulo 9, ele vai, no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer assim: não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não há nada que nós possamos fazer para que nós possamos salvar-nos, é obra de Deus, não tem a ver com obras humanas, o mérito é de Deus, a glória é de Deus, os atos são de Deus, as iniciativas são de Deus. E ele começa com a regeneração. Regeneração precede a fé que também é dom de Deus, vem junto com a regeneração, mas ela vem
A regeneração é um ato primeiro, é o ato inicial que desata todas as outras ações. Nós estamos falando aqui de uma precedência lógica e não temporal, porque as duas ocorrem simultaneamente. Porque a regeneração e a fé salvadora são simultâneas, mas a fé salvadora depende da obra da regeneração. Lembra-se que Paulo está dizendo, Ele nos deu vida, estando vós mortos. Morto não crê, morto não vê, morto não sente. Para que a fé se estabeleça, é preciso uma iniciativa divina, é preciso um ato primeiro, e o ato primeiro é este, é a ação poderosa do Espírito Santo, é a ação poderosa do Espírito Santo, que convence-nos do pecado, que abre-nos os olhos para a vida, que nos faz descortinar a realidade da nossa vileza, da nossa precariedade, e então, isso nos capacita a crer, e aí vem também o dom da fé. É isso que é preciso ficar claro, nós definimos claramente o que Calvino chama de vocação eficaz, e que nós estamos falando como graça irresistível. A salvação é operada pela iniciativa divina, pelo ato glorioso, extraordinário do Espírito que estava na criação com Deus, controlando o caos. Agora Ele move o caos na vida humana, Ele transforma o caos da vida humana e traz vida na vida humana. E então, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos-nos diante de Deus. Os armenianos falam de atração. Eles entendem que Deus persuade todos igualmente e cada um escolhe livremente aceitar ou recusar a graça. Isto, meus irmãos, com toda certeza, não é bíblico. Não é. Biblicamente, Deus impele. Deus não apenas atrai, mas Ele impele. É uma ação direta, é uma ação contundente, é um ato divino na história humana, é uma ação eterna na desgraça humana. Não só atrai, mas Ele provoca, Ele age soberanamente, porque Deus é soberano. João 6,44, Jesus vai dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O verbo grego aneto, que dá a ideia de trazer, de compelir, é essa ideia, se o Pai não o trouxer. Se Deus não agir primeiro, jamais o homem tem em si condição, percepção, possibilidade alguma de estar, de procurar, de agir em favor de si, indo para Deus. Não. Morto não fala, morto não pensa, morto está morto. Essa é a realidade espiritual da nossa vida antes desta graça, desta ação poderosa do Espírito em nós. Atos 16:14. Veja, Lucas está registrando aqui, Paulo chegando na igreja de Filipos, e encontrou um grupo de mulheres que estavam à beira do rio, ali, lavando as suas roupas, e Paulo então chegou a esse grupo e falou do Evangelho. E veja o que Lucas registra. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temendo a Deus, nos escutava. Olha o que diz o texto. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ela não entendeu por si só. Ela não entendeu pela sua própria capacidade lógica, com seu coração pecaminoso. Não houve uma ação de Deus no interior daquela mulher para que ela pudesse responder, agir a partir de uma livre intervenção divina em sua vida, em seu coração e em sua mente. Em Atos 16, nos versos 25 a 26, eu não vou ler esse texto,
mas vocês devem saber que é aquele texto em que Paulo e Silas estão presos, depois de pregar o Evangelho, eles foram açoitados, eles foram apanharam várias vezes, e depois foram presos e acorrentados juntos num tronco, lá no fundo da cela, e eles estavam à meia-noite adorando a Deus, cantando a Deus, glorificando a Deus, quando havia um silêncio sepulcral naquela prisão, esses dois homens de Deus, cheios de fraqueza, cheios de debilidade, o corpo estava totalmente alquebrado pelas dores físicas que eles sofreram, da surra que levaram, mas eles estavam ali no poder de Deus, adorando, glorificando e servindo a Deus. E aí então, meus irmãos, vocês sabem que o texto diz que veio de repente um terremoto e sacudiu os alicerces daquela estrutura, daquela cadeia, e todos, absolutamente todos os presos foram libertos por conta desse terremoto. E quando o carcereiro percebeu aquilo que ocorreu dentro da sua estrutura de cuidado e que ele era responsável, esse homem ficou apavorado, e esse pavor o conduziu a um único ato que o homem possa ter, é atentar contra a sua própria vida, quando percebe que não tem mais o que se fazer. E então Paulo disse: calma, todos aqui estamos. E então aquele homem, vendo estupefato, todo aquele movimento, e todos ali salvos, ele olha para Paulo e Silas, que estavam orando e cantando e servindo a Deus. Eles vão perguntar: o que é que eu faço? O que é que eu faço para ter o que vocês têm? Como é que eu posso, nessa hora da noite, viver como vocês estão vivendo? O que há no coração de vocês que não tem no meu? Qual é o poder, qual é a força, qual é a graça que está dentro de vocês, que não está dentro de mim? Eu sou um desgraçado. Meu irmão, quem faz isso? É o poder de Deus. É o poder de Deus que mexe, que estrutura, que fortalece, que sustenta aqueles que estão em Cristo Jesus. E é o poder de Deus que age naqueles que estão vendo o poder de Deus na vida das pessoas. É esse Espírito que age lá, age cá e age aí. É o mesmo Espírito. É o poder de Deus. É a graça irresistível de Deus. É a ação poderosa de Deus. Aquele pobre homem já estava atentando contra sua própria vida. E então, Deus vai levá-lo e salvar toda a sua casa, porque o Evangelho alcançou aquele homem. Eu quero dizer para você que Deus atua com um poder irresistível, não apenas com persuasão externa, mas sobretudo com uma convicção interna, com um movimento que arrebenta as estruturas da incredulidade, que arrebenta a cegueira espiritual, que tira as máscaras, que mostra a nossa crueza, a nossa vileza, e revela-nos quem somos, e só assim então nós humildemente debruçamos, quebramos, caímos, ajoelhados, sabendo exatamente quem somos, diante do grande eu sou. No domingo passado nós pregamos pela manhã, falando sobre a depravação total, e afirmamos que o homem, em seu estado natural, está moralmente incapacitado de buscar a Deus sem a intervenção divina, e falamos muito sobre isso. Em João 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele vai dizer sobre a necessidade de nascer de novo. E ele fala que nascer de novo é nascer do Espírito de Deus, não é nascer da carne. É o movimento do céu, é o movimento que vem do céu e irrompe a nossa estrutura humana, é o movimento eterno, é o poder de Deus, é o poder do alto, é o poder do céu que invade a estrutura humana, e muda, e transforma, e renova. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo não operar, se ele não operar, isto é, não gerar um coração de carne, um coração habilitado para o arrependimento, sem essa regeneração, o homem permanece espiritualmente morto e incapaz de ver ou de entrar na graça do reino de Deus. Essa é a verdade bíblica. Não há nada em nós
que possamos fazer para com a nossa salvação. Nós entramos com a nossa desgraça, como diz Agostinho, nós entramos com a nossa precariedade, nós participamos com a nossa vileza, com o nosso pecado, com a nossa desgraça, e Deus atua com a sua graça, e Deus atua com o seu poder. Nós vamos sujos, rotos, amarrotados, e Ele vem com a pureza, com a graça, com a santidade, e nos purifica, e nos transforma, e nos regenera, gera novamente vida na vida, vida que sai da morte. Queria convidar você a ver lá agora o texto de Efésios capítulo 2. Veja que coisa extraordinária. Ele nos deu vida. Ele reforça que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E que Deus, por sua misericórdia, nos vivificou em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deixa-me falar uma coisa para você. Se nós falamos de regeneração, se nós estamos falando de um ato do Espírito Santo que nos convence, e esse convencimento nos leva ao arrependimento, e o arrependimento já é um ato de fé, e a Bíblia está dizendo que isto é dom de Deus, a fé é dom de Deus, a fé é uma ação de Deus na nossa precariedade. Ao nascermos, nos nascemos com fé salvadora, habilitando-nos para sermos justificados pela graça de Cristo. Ô meu irmão, esta doutrina, ela é irrefutável, ela é bíblica. Essa doutrina nos fala que lá no Éden, lá na primeira família, nós temos a figura de Abel. Abel ofereceu a Deus o seu melhor sacrifício, e ele, aliás, o nome de Abel, sabe o que Abel significa? Nada, nada, é vento, é fugacidade. Abel significa, eu sou, mas eu não sou, eu existo, mas eu sou apenas uma névoa, uma fumaça, um devaneio, eu logo desapareço. Alguém tem consciência do seu nada, e tendo consciência do seu nada, ele olha para Deus, e ele não tem nenhuma dificuldade em, não sendo nada, depender de Deus. Esse homem ofereceu sacrifício agradável a Deus, diferentemente de Caim. Caim é aquele ser humano que quer se bancar diante de Deus, que quer critérios de Deus, que quer que Deus explique para ele, por quê, por quê, por quê? Quantas pessoas estão nessa demanda, nessa luta com Deus, querendo entender, compreender a mente de Deus, querendo arrazoar contra Deus, querendo rivalizar com Deus, querendo que Deus fale as suas razões, os seus porquês dele agir assim, escolher este e não escolher aquele, como se a criatura pudesse dar ordens para Deus. Esta é a grande tragédia da arrogância, da soberba do coração humano, querer bancar-se na vida, de querer fazer rivalidade com Deus, de querer ter um pouco de dignidade diante de Deus. A Bíblia não nos dá esse direito, a Bíblia não nos dá essa condição. A Bíblia nos diz que nós somos miseráveis, pecadores, pobres, cegos e nus, que não há dignidade em nós. Tudo que somos é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, é Deus que nos dá vida, é Deus que regenera, é Deus que nos santifica. Ô meu irmão, nós precisamos parar com essa teologia de Caim, de querer perguntar muitas coisas para Deus. Deus, por quê? Por quê? Que por quê? Não tem porquê. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age no tempo, Ele age na história, como quer, onde quer, do modo que Ele quer. Quem somos nós para querer entender as razões do porquê Deus age desse jeito e não daquele?
É preciso que o ser humano se coloque no seu devido lugar. E essa doutrina ajusta isto. Nos faz disso. A salvação é um ato da livre escolha de Deus. E Ele age com poder, com autoridade. Como diz ele, no Salmo 24, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Eu sou o Deus que te tomo pela mão. Eu sou o Deus que te ajudo. Mas também é o Deus da ira. É o Deus irado contra o pecado e contra o pecador que não se arrepende. É o Deus de justiça. É o Deus misericordioso. É o Deus de graça. É o Deus de amor. É o Deus que age pela sua própria condição de ser. Nós apenas existimos diante de Deus. É preciso reconhecer a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Senão, meus irmãos, nós vamos ter um grande prejuízo de avançarmos em santa comunhão com esse Deus que é triuno, que se revela na história, que se revela na tua história, como revelou-se na minha própria história. Esse texto nos fala disso. Jesus confrontando os saduceus, porque não criam na ressurreição, Ele vai dar palavra dura. Infelizes, porque não conhecem a Deus, não conhecem as Escrituras, e não conhecendo as Escrituras também não conhecem o poder de Deus. Que tragédia! Que tragédia quando as pessoas leem a Bíblia, leem o texto bíblico e não há entendimento, não há compreensão, porque o Espírito Santo não habilita para compreender as verdades espirituais. Estão cegados, estão com os olhos cegados. É preciso clamar, é preciso buscar de Deus, que Deus tire as escamas dos olhos, que Deus quebre esse orgulho, essa arrogância no coração, para que você humildemente comece, como criança recém-nascido, a beber o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento, para que a graça de Deus... Ô meu irmão, você sabe do que eu estou dizendo. Às vezes, o humanismo cega o nosso entendimento. A fé é um dom de Deus. Nós não temos uma fagulha de fé, nós não temos uma capacidade alguma de crer. Nós temos alguma expectativa, mas nós somos cheios de desconfiança. Nós olhamos a Deus assim com um olhar de muita desconfiança. O nosso coração às vezes é cheio de esperança, mas a nossa incredulidade é gigantesca diante da vida. É o Espírito Santo que derrama sobre nós, que abre o nosso entendimento espiritual e traz compreensão das coisas eternas à nossa vicissitude humana. E então, Ele nos conecta, Ele nos coloca na Trindade, Ele nos eleva a ter a mente de Cristo, e com a mente de Cristo, a nossa mente humana é renovada, é restaurada. E então, a regeneração nos leva à justificação e depois à glorificação, não sem antes passar pela santificação, porque esse Deus opera eficazmente toda a obra em você e em mim. A fé salvadora, ela é um dom divino, fruto que nós chamamos da regeneração monergística. Quando nós falamos monergística, é porque é fruto da obra de Deus 100%, totalmente. Por isso que ela é monergística, porque não tem nada a ver do homem. Deus opera integralmente, inteiramente, 100% na nossa salvação. Quando Jesus, lá no Gólgota, proclamou a última palavra, tetelestai, tetelestai, tudo está consumado, acabou, completou, tudo está feito, não tem mais nada para se fazer, o que tinha que ser feito foi feito, eu cumpri a minha missão, eu aqui me rendi, me entreguei, assumi toda a vileza, toda a pecaminosidade, e agora está pago, está quitado, tudo está pago. Quem somos nós para colocar um dedo mindinho nesta obra gloriosa da cruz? Quem somos nós para dizer, não, eu tenho 1%, temos nada.
tetelestai, tudo está consumado. A obra é dele, ele realizou a obra lá na cruz e aqui no nosso coração. O que Jesus realizou na cruz, o Espírito aplica no nosso coração. Isto é graça irresistível, isto é graça eficaz. Às vezes, mamãe, você fica em casa sofrendo, e às vezes você vem para a igreja e deixa lá o maridão, deixa o filho que é preguiçoso, né? Está dormindo espiritualmente, e você vem para a casa de Deus com o seu coração pensando nele. Eu quero dizer para você, minha mãe, fique 100% em Deus. Fique 100% em Deus. A obra que Deus começou na vida do seu filho, Ele há de completá-la. A obra que Deus começou, Ele é fiel para começar, e Ele é fiel para terminar, porque esse é o Deus que atua gloriosa, poderosamente, no coração mais impenitente que possa existir. Como diz o apóstolo Paulo, eu sou o principal pecador. E Paulo pregava isso com uma experiência fantástica do que Deus fez no seu coração. Um homem que afrontava Deus, confrontando a igreja de Cristo. Um homem que era perseguidor da igreja, porque perseguia o Cristo ressurreto. E ele foi encontrado por esse Cristo. E ele foi transformado na sua mente. Ele foi renovado na sua mente. Ele foi transformado de dentro para fora. Aquele homem que era Saulo, arrogante, cheio de verdades fechadas, agora se tornou cego para as suas questões religiosas e abriu o entendimento para as coisas eternas, porque Deus o encontrou no seu caminho. Esse é o Deus que a Bíblia nos revela. Não há coração mais pecaminoso que a graça não pode transformar. Não há pensamento mais humanista que Deus não possa destronar, desestruturar e colocar na lona todas os seus pressupostos de vida e dizer: eu sou a verdade e a vida. Porque Ele é Deus, simples assim. Ele tem os seus caminhos eternos que perscruta a mente e o coração humano. Ele é livre para agir, Ele é poderoso para agir, Ele é soberano para agir, onde quer que Ele esteja, porque Ele é Deus. Essa doutrina nos dá conta disso. Por isso que, quando nós falamos de novo nascimento, de nascer de novo, de viver para Deus, é esta condição em que eu e você nos encontramos, de estar absolutamente dependente de Deus, compreendendo que não há nada em nós que valha. Se Deus não nos sustentar, para onde iremos? Esta é a grande verdade da revelação bíblica. Somente Deus age na regeneração, e é Ele que gera fé, habilitando-nos na nossa condição de vida. A teologia reformada, desde Agostinho até os reformadores, distinguiu-se por afirmar a soberania de Deus na salvação do ser humano, e condenou o arminianismo com o retorno a um pelagianismo, que atribui mérito ao coração humano. Esta pecaminosidade do coração humano, que havia no coração de Pelágio, e também dos discípulos de Armínio, de querer achar dignidade para contribuir para a salvação, isso é um câncer, é uma doença humana, é um resquício que ainda é teimoso entre nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu quero concluir, meu irmão, falando da graça eficaz, falando dessa graça maravilhosa, falando desse poder inaudito de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é esta obra maravilhosa de Deus, que na eternidade, antes das coisas acontecerem, antes da criação, Deus planejou, Deus arquitetou, Deus concebeu. O seu nome, o meu nome, o nosso nome já estava escrito no livro da vida. Ele já
pré-ordenara, predeterminara aqueles que haviam de crer. Ele assim escolheu, Ele assim determinou, Ele assim definiu. E Ele agiu desse modo na história. É assim que nós cremos. E Deus firmou aliança com o seu povo. E Ele entrou na história, na figura de um simples bebê, foi à manjedoura, na humildade daquela cultura, viveu entre gente simples e humilde, lidou com o pecado humano, sofreu o pecado humano, atuou nas misérias humanas, cheio de amor poderoso, transformou a realidade do seu povo, trouxe vida, trouxe visão, ressurreição, mas sobretudo, na cruz do Calvário, Ele, de braços abertos, pendurado entre o céu e a terra, Ele proclamou: vinde benditos do meu Pai. Ele selou, Ele se aliançou, Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Ele concluiu a obra que Deus o ordenara e Ele executou. Tetelestai, tudo está consumado. Isto é Evangelho. É a obra de Deus, é poder de Deus, é ação de Deus, é o Deus que entra na história, é o Deus que cobra a dívida que era contra nós, Ele cobra no seu próprio Filho, é a ira que era para nós, Ele derruba, Ele despeja no seu próprio Filho, o Filho Santo, o Cordeiro mudo, que foi ao matadouro, Ele abraçou a você e a mim, e Ele se encharcou do seu e do meu pecado, e Ele diz: tetelestai, tetelestai, está consumado, está consumado. Portanto, vivamos essa realidade, com o nosso coração grato, com nossa alma transformada, lavada, restaurada no sangue do Cordeiro. Vivamos vida simples, vivando vida cheia de fé e de gratidão, mas sobretudo honrando e glorificando o Deus da nossa vida. Eu já contei a minha experiência de conversão, quero concluir novamente com essa minha experiência, me perdoe, porque eu nasci dentro de um lar presbiteriano, sou de uma família de 11 filhos, sendo deles o 7º, me vi dentro de uma igreja presbiteriana desde o meu nascimento. Meu pai era o meu pastor, minha mãe minha primeira professora de escola dominical. Vivi essa realidade íntima, sendo a minha casa a extensão da igreja e a igreja a extensão da minha casa. Vivi essa realidade, mas aos 13, 14 anos, eu estava querendo coisas novas, coisas diferentes. Entrei numa relação com a cultura de modo diverso do que até então eu estava sendo conduzido. E fui com meu coração ativo, arrogante, cheio de verdades pessoais, fui afastando aqueles processos de vida da minha vida, fui deixando de congregar com os irmãos, fui deixando de fazer minha leitura bíblica diária, de fazer as minhas orações. Esse processo religioso não fazia mais sentido para o meu coração, para a minha alma. O meu coração estava cheio de mim mesmo, eu queria outras coisas. E então me vi um rebelde, agredindo a fé de meus pais, rejeitando tudo aquilo que eles me ensinaram. E por 3 anos eu vivi essa realidade, por 3 anos. 3 anos eu vivi por mim mesmo, sem ter uma relação profunda com Deus, sem ter uma relação ajustada com o povo de Deus. Dentro de casa me sentia só, completamente só, tendo a casa cheia, mas o meu coração entrou num processo de morte. Numa quarta-feira de fevereiro, num momento muito angustiante da minha família, o chão desabou e eu mergulhei numa tragédia pessoal e familiar. E ali, eu voltei à oração depois de alguns anos que não fazia mais oração. E eu falava: misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, tenha compaixão. E de repente, meu irmão, minha irmã, eu não sei falar para você isso, mas eu sei dizer para você que eu senti uma graça, um abraço, um aperto, uma alegria, uma leveza, uma presença augusta, uma presença sobrenatural, enchendo meu coração de esperança, trazendo esperança ao meu coração.
trazendo paz em meio a um turbilhão de questionamentos. E a resposta foi imediata: perdão, Senhor, perdão, 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 perdão. E ali, naquela tarde, Cristo me alcançou com seu amor maravilhoso, com essa graça inaudita, trazendo vida na morte, trazendo vida no caos. Como não pregar esse amor dadivoso, poderoso, amoroso, que transformou a minha história, que transformou a minha vida, que transformou a minha realidade? Impossível me calar, impossível me calar. Viver para esse Deus todo-poderoso que me amou, como diz o texto que nós cantamos. Ainda sendo pecador, Ele me amou e na cruz morreu por mim. Oh, glória, glória. Por isso que a graça de Deus é maravilhosa, maravilhosa graça. Quero orar com você, quero orar com você. Eu quero convidar você a ouvir o coral. Enquanto o coral estiver cantando essa canção, continue conversando com Deus, e ao final nós vamos orar.